Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tem crente feliz aqui nessa noite. Eu também estou muito feliz e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, representando também o cenáculo ali da Caxangá. E louvo a Deus também pela oportunidade de estar ali à frente daquele cenáculo. E eu quero também agradecer ao meu pastor, aos meus companheiros, meus pastores que estão na minha retaguarda, pelo privilégio, pelas orações também, em prol de mim, da minha família, da minha santinha. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite para transmitir algo da parte de Deus aos nossos corações. A verdade é que as pernas tremem, mas nós estamos aqui direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai falar com a sua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da parte dEle. Abra sua Bíblia na leitura que o nosso pastor fez, para estarmos meditando em rápido tempo, é uma reflexão da palavra de Deus. Apocalipse, o livro das revelações, capítulo 2, o versículo 8 ao versículo 11. Eu vou reler os versículos e você acompanha na sua Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são os da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero me deter no texto escolhido pelo nosso pastor: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como eu tinha dito, o livro do Apocalipse é o livro escrito por João, conhecido como livro da revelação. Existem algumas pessoas que quando leem este livro ficam assustadas, preocupadas por tudo que está escrito nele, pois é um livro também profético. O que está escrito nele acontecerá. O crente, a igreja não pode ter medo do livro do Apocalipse. Quando a gente lê, entendemos que é um livro que nos traz esperança. Quando o crente lê o livro do Apocalipse, tem que ter alegria e começar a dizer: ora vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse é semelhante àquela carta que o noivo escreve para a noiva, ou a noiva escreve para o noivo, e naquele momento que tem saudades, às vezes pela distância que mora, ele abre aquela carta e através do que está escrito, mata um pouco da saudade da noiva ou do noivo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus passou por essa terra, e ele disse aos discípulos que voltaria ao Pai, mas também disse: não se turbe, eu vou, mas volto. E ele deixou instruções, ele deixou uma carta, para que quando nós estivéssemos com saudades, quando nós estivéssemos enfrentando lutas, perseguições, provações, a gente pudesse abrir a carta e ler o que ele escreveu para nos encher de esperança. Então, se alguém tinha medo de ler o livro do Apocalipse, a partir de hoje não tenha mais não. Porque é o momento em que você tem aquele desejo
de escutar o toque da trombeta, o céu se abrir e você ir ao encontro dele nas nuvens. Esse dia vai chegar. Quem está guardando esse dia? Aleluia. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, do 1 ao versículo de número 3, revela a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 8, revela o Filho de Deus. Em Apocalipse capítulo 4 e 5, revela o trono de Deus. Estou falando do livro que é o livro das revelações. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e ao 16, revela a ira de Deus. E em Apocalipse capítulo 21 e 22, revela a glória de Deus. E dentro dessas revelações, Jesus escreve e revela o diagnóstico de 7 igrejas. E você sabe quais são essas 7. A primeira carta, a igreja de Éfeso. Segunda carta, a igreja de Esmirna. Terceira carta, igreja de Pérgamo. Quarta carta, a igreja de Tiatira. Quinta carta, a igreja de Sardes. Sexta carta, a igreja de Filadélfia. Sétima carta, a igreja de Laodiceia. Quando o Senhor escreve essas cartas, Ele traz uma comparação de uma para outra. Ou seja, as cartas que Ele escreve, Ele mostra como estava a condição da igreja. E Ele segue um padrão em cada carta que Ele escreve. Qual é o padrão? A primeira coisa que Jesus diz é: eu conheço as obras. Se você acha que o pastor não está vendo as tuas obras, que a dirigente não está vendo as suas obras, ei, Deus, Ele está vendo as tuas obras. Aleluia. Ele sabe quem trabalha e Ele sabe quem finge que trabalha. Ele sabe quem se esforça e sabe também quem finge que está se esforçando. Existem pessoas que acham, que enganam o Deus Todo-Poderoso. Ei, Deus te chamou aqui para lembrar você: eu te conheço por dentro e por fora. Eu conheço o presbítero Daniel por dentro e por fora. Eu sei se ele está fazendo a obra como deve, ou está apenas no raso, ou está apenas tentando viver de um jeito que o povo ache que ele está trabalhando. Olha para alguém e diga: Deus conhece as tuas obras. Aleluia. É o padrão que Jesus escreve a essas igrejas. Primeiro Ele diz: eu conheço as tuas obras. E segundo, Ele revela o diagnóstico da igreja. Se a igreja está bem, se a igreja está mal. Das 7 igrejas, 5 foram repreendidas porque não estavam bem. 2 igrejas, elas foram apenas elogiadas, não teve repreensão, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Se você observar as condições dessa igreja, a igreja de Esmirna não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha ostentação. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas cheias de ostentação. E tem pessoas que acreditam que a espiritualidade de uma igreja, ela vem através da ostentação. Se o templo está bonito, enfeitado, muito cheio, mas com essa igreja entendemos que não havia ostentação material dentro dela. Mas o próprio Jesus disse: você é pobre, mas você é rica. Você é pobre, mas você é rica. Porque o que importa não é ostentação humana, o que importa é fidelidade com Ele. Aleluia. Tem muita gente que se enfeita demais, ostenta demais,
e pensa que Jesus está olhando e está dizendo: já vai, que coisa linda, que coisa bonita. Quem se engana com a aparência é o homem, mas ele vê o coração, ele olha para dentro do coração. Aleluia! Tu és pobre. Olha o que Jesus fala, que coisa linda. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. Aí tem um parêntese que se abre aqui, que o próprio Jesus fala: mas tu és rico. Cadê os ricos aqui? Aleluia. Tem tanta gente rica aí fora que não tem a paz que você tem, então você é rico. Tem tanta gente aí fora que tem carro do ano, troca de carro como se troca de roupa, vai para onde quer, tem casa de praia, tem apartamento, tem tanta coisa bonita, mas quando deita a cabeça no travesseiro não consegue dormir. É tanto problema, é tanta tribulação, mas você aí desse jeitinho tão simples, mas consegue dormir, se levanta, sai para trabalhar e volta, e o Pai te guardando, te protegendo, dizendo: você é rica, é a minha presença que vai contigo, é a minha presença que ostenta na tua vida, é o meu brilho que está na tua vida. Cadê os ricos do Senhor aqui nessa noite? Dá o primeiro glória para Ele, que Ele gosta. Dá o segundo glória para Ele, que Ele gosta. Você é rico da presença do Pai, por causa da sua fidelidade. Oh, aleluia. Não temas. Agora é uma alerta para a igreja: não temas do que hás de padecer. Existem crentes que acreditam que por Jesus estar com ele, a presença do Senhor estar com ele, não vai ter problemas. Mas Deus nunca disse que a sua presença é a ausência de problemas. Mesmo quando ele estar presente, sempre falando através da sua palavra: eu estou contigo, eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. A gente sabe, mas sempre tem problemas, sempre tem levantes, até porque nós estamos nesse mundo para ir na contramão do mundo. Nós estamos nesse mundo não é para agradar a Satanás, não. Nós estamos nesse mundo não é para agradar e aceitar a ideologia que tem fora, não. O crente foi chamado para brilhar nas trevas, e a gente sabe que quem brilha incomoda quem está no escuro. É por isso que você é perseguido, caluniado, afrontado, por conta do teu brilho, por conta da presença de Deus na sua vida. Jesus está dizendo para essa igreja: você vai passar por tribulações, vai passar por dificuldades, o inimigo vai se levantar, Satanás vai se levantar, é o nosso adversário. Nós estamos numa luta e nós sabemos, como o apóstolo Paulo escreve: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Satanás, ele é um ser espiritual, é um ser que não tira férias, é um ser que não tem fome, é um ser que não tem sede, não tem cansaço, é paciente. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Não sabemos quando ele vem com seus ataques e nem de que lado ele vai atacar. Não é qualquer inimigo que está se levantando contra a igreja. Satanás com seus demônios. E Deus está revelando: olha, não temas. Deus também está falando para a Assembleia de Deus Novas de Paz, 29 anos. Se o nosso pastor for fazer uma retrospectiva de quantas lutas ele enfrentou, de quantas vezes Satanás se levantou para fechar as portas da igreja, mas ele está aqui, a igreja está aqui 29 anos. Sabe por quê? Como já foi dito, há uma promessa sobre esse ministério: a porta do inferno não prevalece, não prevalece, não prevalece. O inimigo se levanta para fechar, Deus se levanta para manter aberta. O inimigo se levanta com armadilhas, Deus se levanta quebrando as armadilhas. Tem uma promessa sobre a igreja, que acredita que tem uma promessa sobre a igreja. É por isso que você chegou aqui nessa noite. É cumprimento
de uma promessa, não se preocupa, não temas. Eu permito a luta, mas permito a vitória. Eu permito a tempestade, mas permito a bonança. Eu sou Deus que manda em cima, eu mando embaixo. Tudo está sob o meu controle. Quem sente a presença do general aqui nessa noite? Não temas das coisas que hás de padecer. Olha Deus permitindo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que podemos associar a tribulações? Angústias. O que podemos associar a tribulações? Inquietação na alma, pedradas, calúnias. São tantas coisas difíceis que nós podemos associar a tribulações. Não é porque Deus nos fez uma promessa de uma eternidade de glória que nós não vamos passar por tribulações aqui. O Senhor está dizendo também através da sua palavra, para concluir, deixando aqui uma condição para o homem. Olha o que ele diz. Como eu tinha dito, em todas as cartas, Deus começa dizendo: eu conheço as obras. Depois ele revela o diagnóstico da igreja, se está bem, se está mal ou mais ou menos. Mas depois da repreensão vem uma palavra de esperança. Sempre é assim. Porque o desejo de Deus não é perder ninguém. Ele trata, ele corrige, porque o Pai corrige que ama. Mas sempre tem uma palavra de esperança. E com essa igreja não foi diferente. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu extraio desse texto é uma condição que Deus está deixando para a sua igreja. É escolha minha e sua: permanecer fiel ou ser infiel, carregar a cruz ou deixar a cruz pelo caminho. É uma condição nossa. É semelhante ao que ele escreveu no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, quando ele fala no versículo 14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Isso é uma condição que ele dá para o seu povo. Aí tem a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Do mesmo jeito é o que Deus está dizendo para essa igreja de Esmirna, e deixando para a sua igreja também nessa noite. Meu filho, minha filha, os tempos estão difíceis. É só você olhar nas redes sociais ou nas reportagens a perseguição contra a igreja. Mas é mistério que isso aconteça. Não se assuste, se alegre, porque está chegando o grande dia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, romper essa nuvem e chamar a sua igreja para eternamente viver com Ele. Quem está aguardando esse dia, levanta as mãos para adorar a Ele. Mas para chegar lá tem que permanecer fiel. Tem que chorar aqui, mas prosseguir. É com dores, mas prosseguindo. As palavras duras machucando a alma, mas você prosseguindo. Isso é ser fiel. E entenda que fidelidade não é provada na presença. É muito fácil eu falar que eu sou fiel ao meu pastor na presença dele. É muito fácil eu falar que eu sou fiel à minha dirigente, no caso das irmãs, a nossa diretora Sandra Teste, na presença dela. Mas fidelidade é mostrada na ausência. Quando teus líderes não estão vendo. Quando você está lá naquela festinha, ou com seus familiares naquela festa, é ali que se mostra fidelidade a Deus e a doutrina. A igreja que você escolheu para seguir. É através dessa fidelidade que você recebe uma recompensa da parte do Senhor Jesus. E para concluir esta mensagem,
O que Deus coloca no meu coração para esses dias atuais. Não se escandalize quando vocês ouvirem: fulano caiu, cicrano se desviou, fulano pecou. Não se escandalize. Sabe por quê? Porque é Deus balançando a figueira. Aleluia. Está chegando o tempo da separação do joio e do trigo. É tão aparente, no meio ninguém percebe quem é diferente, mas o eterno, o grandão da Galileia, os olhos dele ver todos. Até que me dá castubi, que me trauforig, ele sonda todos. E se prepare, porque a figueira vai balançar. É dere que me dá castubi, que me trauforig. E é no balanço da figueira que a gente sabe quem é fiel ao ministério. É diante da proposta que a gente vê quem é fiel ao ministério. Se vai ou se fica, se está de mãos dadas ou está de fingimento. A figueira vai balançar. Até que me dá castubi, que me trauforig. Aí de repente vai se ouvir: fulano estava aqui, já está do outro lado. Não te preocupa não, lembre-se, é a figueira balançando. É Deus mostrando quem é e quem não é, quem é verdadeiro e quem está com máscara. Atacamão de castubi, que me trauforig. Está chegando o dia. É na tribulação, é diante das propostas que se revela a fidelidade. Você está sendo fiel? Responda para você mesmo. Examine sobre a sua vida. Mas Deus vai permitir situações para revelar fidelidade ou infidelidade. Quando as tribulações surgirem por aí, quando os ventos fortes surgirem por aí, eita Deus, aí a gente vê quem está na figueira com verdade ou quem é aquele galho já seco. Porque galho seco muitas vezes está ali na figueira, mas está encostado em outros. Mas quando o vento balança, aquilo que está seco cai. Ah, não se preocupa não. Mas também Deus não está contando com quantidade não. Ele conta com crente fiel na terra. Oh glória, cadê os crentes fiéis aqui, meu filho? Quem é que pode glorificar o nome dele nessa noite? Só os fiéis que estão prontos para a guerra. Só os fiéis que estão prontos para a batalha. Satanás vem com seu exército, mas Deus já preparou também o seu. Olha os soldados aqui. Olha os soldados aqui. Cadê os soldados prontos para a batalha? Para revelar fidelidade a Ele no tempo das tribulações. Que me dá castubi, que me trauforig. Você está sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite? Eu vou deixar você adorar, adore. Você tem liberdade em forma de gratidão por 29 anos deste ministério. A figueira balançou aqui quantas vezes, mas você permanece. Isso revela fidelidade com o pastor, com o anjo da igreja e com Deus também que o colocou aqui. Agradeça por mais um ano que você chegou na presença dele. Ser fiel. Quer ter recompensa? Seja fiel. Quer que as portas se abram? Seja fiel. Quer que Deus salve o marido? Seja fiel. Quer que Deus liberte os filhos? Seja fiel. Quer que Deus te cure daquela enfermidade? Seja fiel. Porque no final de todo sofrimento tem uma recompensa preparada para você. Quem pode glorificar a Deus? Que Deus abençoe.